Olá, estudante, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Se Liga na Educação. Mais um ano letivo que nós damos início com as aulas de língua portuguesa, comigo, que sou a professora Viviane. Nessa etapa, estarei com vocês aí, estudantes do terceiro e do segundo ano do ensino médio. Traremos muitos conteúdos, você não pode perder as nossas aulas que acontecem de segunda a sexta aqui no Se Liga na Educação. Vamos ver o que nós temos para hoje? Hoje teremos aqui, vem comigo, uma aula destinada ao terceiro ano do ensino médio. A nossa área de conhecimento, linguagem e suas tecnologias. Vamos ver aqui qual que é o nosso tema hoje. Nós vamos falar sobre modalização no discurso. Esse assunto aí que é muito importante, afinal, ele vai sempre estar presente aí nos nossos textos, está muito presente no Enem também, você aluno do terceiro ano, que ao final do ano aí está se preparando, né, para o Enem. A modalização, ela tem a ver aí com a intenção do nosso discurso. Vamos ver como é isso aqui? Olha lá. A princípio, vou passar para vocês, antes de qualquer coisa aí, a nossa programação do primeiro bimestre, ok? Primeira aula, hoje, nós teremos aí a modalização no discurso. Segunda aula, vamos trabalhar a escola literária, realismo. Em seguida, implícitos no texto, outra aulinha aí muito importante também para você aí do terceiro ano. Vamos seguir e finalizamos o primeiro bimestre com intertextualidade, ok? Então vamos lá, na aula de hoje, vamos ver aqui quais serão as habilidades a serem trabalhadas. O que é que nós vamos conseguir aprender através dessa aula de hoje? Olha lá, reconhecer e usar mecanismo de coesão verbal em textos orais ou escritos, produtiva e autonomamente. Vamos também reconhecer em um texto ou sequência textual formas verbais do indicativo e seus valores temporais, aspectuais ou modalizadores. E ainda explicar o valor temporal, aspectual ou modalizador de tempos e modos verbais em um texto ou sequência textual. Ok? Enfim, o que vem a ser esse termo que está tão falado aí na nossa língua portuguesa, modalização. Vamos conceituar? Olha lá, a modalização, ela diz respeito à expressão das intenções e ponto de vista do enunciador. É por intermédio da modalização que o enunciador, ele imprime no enunciado os seus julgamentos, as opiniões sobre o conteúdo do que ele diz e escreve, fornecendo assim ao seu interlocutor pistas ou instruções de reconhecimento do efeito de sentido que ele pretende produzir. Então, pessoal, olha só, quando nós estamos falando, escrevendo um texto, ainda que nós não percebamos, nós podemos imprimir. Aliás, podemos não, nós imprimimos ali o nosso ponto de vista. É como se fosse assim, quer ver? Eu trouxe um exemplo que vai ficar bem claro para a gente. Olha lá, nós temos aqui uma primeira frase, onde fala aqui, ó, a empresa teve uma queda de rendimentos no último trimestre. Em seguida, infelizmente, a empresa teve uma queda de rendimentos no último trimestre. Uma pequena palavra muda para a gente todo o nosso sentido do discurso. Olha lá, qual palavra que é essa? A palavra infelizmente, que é um advérbio. Então, o advérbio pode funcionar como modalizador do discurso. Só o advérbio? Não. Vamos ver aí várias palavras, classes de palavras, recursos linguísticos vão funcionar como um modalizador aí do nosso discurso. Esse é um exemplo. Mas, então, o que o enunciatário, né, o que o enunciador, ele mostra pra gente quando ele usa o advérbio infelizmente? Ele usa o advérbio infelizmente e ele imprime ali, né, como se fosse um sentimento, né, de uma tristeza, vamos falar assim, né, ele ficou triste ali, ele está infeliz
Pelo fato de que da empresa ter uma queda nos rendimentos lá do último trimestre. E aí esse infelizmente, que é um advérbio, ele ganha também mais uma especificidade dentro dos modalizadores. Ele é um modalizador afetivo, porque os modalizadores, eles são constituídos aí em classes, né? Temos vários tipos de modalizadores, mas não vamos entrar muito nesse mérito aqui da classificação de modalizadores, não. Nós precisamos entender que é o modalizador que faz toda a diferença no meu discurso. Ele que imprime o meu ponto de vista. E aí, isso nos remete, então, o quê? Lá na produção de texto do Enem. Afinal, o Enem, ele exige da gente, né, a produção de texto lá, que é o artigo de opinião. E no artigo de opinião, precisamos expressar a nossa opinião. E aí, esses modalizadores, eles são importantes e faz toda a diferença lá no nosso texto. Vamos aprender um pouquinho mais deles aqui, olha. No primeiro exemplo, é o que eu falei, temos uma frase mais objetiva, em que se é afirmado sobre a empresa ter tido um baixo rendimento, né, lá abaixo do esperado. No segundo, podemos observar algo mais subjetivo. Subjetivo, sim, o que é a subjetividade? Subjetividade, aquela opinião minha, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, ok? Então, quando o enunciador expressa no caso ali, um sentimento, ao utilizar o advérbio infelizmente. E como se dá essa modalização? Ela se dá, como eu falei, através dos recursos linguísticos utilizados na produção do discurso. Olha lá, eu falei para vocês não só através do advérbio, mas de vários recursos linguísticos. Nós temos substantivos que podem ser usados como modalizador, adjetivo, verbo, o advérbio. Todos esses elementos linguísticos podem ser usados como modalizadores no nosso discurso. Olha só um exemplo aqui, como que a gente vai mostrar isso, que os modalizadores podem ser as diversas classes de palavras. Às vezes gera uma confusão aí da gente pensar assim, que somente o advérbio ele funciona como modalizador. Não, de forma alguma. Todas as classes. Olha lá, foi um golaço. Observem comigo que nós temos ali a palavra golaço, né? Que vem do substantivo gol. Mas notem a diferença de sentido quando eu falo foi um gol. Agora, foi um golaço. Preste atenção, esse substantivo, quando eu expresso golaço, ele me dá a ideia de quê? De uma emoção, de que foi um gol com muita maestria, de que foi um gol muito bem feito ali. Ele vai além de apenas ter sido um gol. E aí a gente vê a intenção do enunciador. Ele quer mostrar o quê? Golaço, foi bem além, né, do que apenas um gol. Outro aqui, olha, outro exemplo. Talvez você não saiba a verdade. Talvez você não saiba a verdade. Mais uma vez aqui nós temos o advérbio. Olha lá, talvez. Talvez, um advérbio de dúvida. E quando eu falo talvez você não saiba a verdade, eu estou mais uma vez imprimindo a minha intenção, o meu ponto de vista. Quer dizer, eu estou pensando que talvez você não sabe a verdade. Olha lá, mais um, pare, né? Que vem do verbo parar, né? É um verbo e ele determina ali uma ordem. Então, nós temos o verbo ali, né? No tempo ali, ó, no tempo verbal, de ordem, de conselho, né? O imperativo ali, ele não apenas te fala para parar, ele te dá o quê? Uma ordem. Mais uma vez eu estou expressando o quê? Uma intenção minha no meu discurso. Então, olha só, continuando aqui, os verbos e a modalização. O verbo ele é muito importante na nossa modalização. Olha só que diferença que faz quando usamos os modos verbais. Olha lá, o modo verbal indicativo, ele indica ou expressa uma ideia de quê? De certeza. Muito importante isso aqui, olha. Ele indica certeza em relação ao fato das ações mencionadas. Exemplo,
O meu pai sempre compra carros usados. Pessoal, olha só, isso, quando eu falo essa frase, o meu pai sempre compra carros usados, né? Ele compra, ou seja, nós temos um indicativo aqui, me dando a ideia de certeza. Não há dúvida alguma nessa frase. Em seguida, o meu pai vai comprar um carro usado hoje. Mesma coisa. Nós temos uma certeza. Tá falando o quê? O meu pai vai comprar. Eu estou imprimindo a ideia de certeza. Então, é isso aí. Vamos ver aqui o próximo aqui. Quando eu falo, né, voltarei para casa quando ele sair. Ou seja, somente se ele sair. Hipótese. Então, nós vamos usar, olha lá, nós temos um modo ali subjuntivo, né? O verbo no modo subjuntivo. Olha só, outro exemplo aqui. Se eu saísse de casa, ele voltaria para lá. Mais uma vez, nós temos o quê? Hipótese, condição e não certeza. Isso me gera dúvida, ideia de dúvida. Então, a pessoa que está escrevendo, que é o enunciador, ele está transmitindo ali uma dúvida e não uma certeza, como no modo indicativo, ok? Vamos seguir aqui, vamos ver. Olha lá, e o modo verbal imperativo é aquele que dá uma ordem. Então, quando eu falo exemplos, né? Não saia agora, meu amigo. Eu estou dando ordem, eu estou usando o meu verbo no imperativo. Olha lá, ó. Não saia agora, meu amigo. Aqui, além do imperativo, eu ainda tenho um imperativo negativo, né? Quando se usa aqui o advérbio de negação. Em seguida, ande logo, meu filho, outra ordem. Ou seja, o enunciador aí, no caso, está dando ordem e não apenas pedindo algo para ser feito. Vai além, né, de um pedido. Na prática, vamos ver isso aqui. Como que o enunciador, então, pode usar os recursos linguísticos para imprimir as ideias dele no texto, pode ser no texto oral, no texto escrito. Olha só. De acordo com a modalização verbal, qual a diferença de sentido nos enunciados? Letra A. Falha elétrica causa lotação nas estações do metrô. Turminha, sempre é bom a gente, em textos, focarmos no verbo. Muitas vezes ele vai ser o centro ali da nossa interpretação, da nossa elaboração textual. Então vamos lá, ó, causa, nosso verbo ali. Um verbo que está no indicativo. Letra B, eles não creem que a falha elétrica cause. Olha só, já mudou, né? Nós já temos ali um verbo no subjuntivo. E eu falei para vocês, o verbo no indicativo, certeza, e no subjuntivo, hipótese. Então, vamos ver isso aqui. Você conseguiu pensar aí comigo? Opa, vamos lá. Olha só, o que nós temos aqui? Devido à modalização verbal, qual a diferença de sentido nos enunciados? Letra A, falha elétrica causa lotação nas estações do metrô. Conforme eu falei, indicativo me dá uma certeza. Eles não creem que a falha elétrica cause lotação nas estações do metrô. O verbo no subjuntivo, portanto, o enunciador aqui está passando uma hipótese, ok? E qual que é a diferença que isso fará nos nossos textos? Se eu quero convencer o meu interlocutor, né, que o artigo de opinião, ele nos solicita o quê? O convencimento do meu leitor, conforme o meu ponto de vista. Seja ele positivo, seja ele não concordando com um determinado tema, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter os meus argumentos bem fundamentados e os modalizadores, eles nos ajudam a convencer aí o nosso interlocutor. Então é bacana a gente saber usar eles aí, ó, de forma certinha, saber quais são esses modalizadores. Os verbos, olha só comigo aqui, eles estão intimamente relacionados à modalização
com o uso das pessoas do discurso. Nesse caso, o texto produzido, ele pode apresentar modalizações. Primeiro, subjetivas. Como assim modalização subjetiva? É aquilo que eu falei. A subjetividade, o eu, a minha opinião, impressa ali naquilo que eu estou dizendo. E olha lá, no primeiro exemplo, eu considero que o Brasil é um país de pessoas boas. Olha lá, primeira pessoa do singular aqui, do discurso, tá bem claro que eu estou imprimindo ali a minha intenção. Não tem nem que questionar, tá bem nítido aqui pra gente. No número 2, objetiva. Objetiva, aquela que não tem expressamente, explicitamente, a colocação do eu. Então, ela vai ser uma colocação objetiva. E ela convence bastante. Muitas vezes vai convencer mais do que usarmos o nosso pronome aí pessoal, né? A primeira pessoa do discurso. Devemos evitar o eu, às vezes. Quando eu falo verificou-se que o Brasil é um país de pessoas boas, eu imprimo uma ideia, mas de forma assim generalizada, tipo, todo mundo concorda que o Brasil é um país de pessoas boas, eu convenço mais. Alguns verbos que demonstram as intenções do enunciador. Eu trouxe para a gente alguns verbos aqui que são muito importantes. Podemos usar e abusar deles nas nossas produções textuais. Vamos ver eles aqui? Olha lá. Verbos de afirmações. Afirmar, alegar, anunciar, apontar, autorizar, confirmar, entre outros. Então, você está discutindo uma ideia no seu texto, você introduz um parágrafo ali e coloca lá. É confirmado, né? Pelas mídias sociais, é confirmado pela ONU, enfim, seja o assunto que for do seu texto. Quando você fala é confirmado, claro, tem que ter respaldo, né? Você não vai ali improvisar a sua produção de texto. É uma informação que você tem que ter, que seja verídica, mas você pode abusar desses verbos de afirmações, né? Olha lá, verbos indicadores de emocionalidade. Lamentar, reclamar, atacar, acusar, entre outros. E temos também os verbos indicadores de força de argumento. Importante. O meu argumento ele tem que ser sempre bem convincente. E olha lá, destacar, frisar, ressaltar, justificar, entre outros. Podemos abrir parágrafos aí com esses verbos e vão convencer, vão mostrar aí a minha intenção. Vai ser um verbo modalizador, que mostra a minha intenção no meu discurso, seja ele oral, seja ele escrito. Deixo para vocês uma atividade para você treinar. Tá aqui, né? Como devemos interpretar as modalizações a seguir? Algumas frases para você analisar e pensar. Aqui me expressa uma dúvida? Isso aqui me passa uma necessidade, uma obrigação? Ou até mesmo uma certeza ou incerteza? Vamos pensar? Através desses pequenos exercícios, nós interpretamos nossos textos muito melhor, ok? Então, pessoal, na aula de hoje aprendemos a importância dos modalizadores para a compreensão do discurso, os efeitos de sentido causados pelos modalizadores, eles causam todo um efeito de sentido. Uma coisa é eu falar uma frase sem modalizador, outra com modalizador. E que sempre há uma intenção de fala em cada discurso, e que são representados pelos modalizadores, ok? Aqui estão as nossas referências. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada e até a próxima aula.